A gente vai calcular uns limites aqui, se eles existirem, obviamente, tá? E o primeira coisa, gente, para existir limite, essa função ela tem que ser contínua e os limites laterais têm que ser iguais, tá? Tem várias formas de calcular. Eu vou começar vendo se existe limite no ponto, ou seja, eu vou substituir o x por 2. Quando eu faço isso, 2 vezes 2 ao cubo mais 16, é mais mesmo? É. Sobre 2 ao quadrado menos 4. Quando eu faço isso, vai ficar 16 mais 16 sobre 4 menos 4. 36 sobre 0. Ou seja, não existe limite no ponto. Certo? E aí, para esse limite existir, os limites laterais terão que ser idênticos, tá? Para descobrir os limites laterais, eu acho que eu vou usar aqui o método. O primeiro método que a gente ensina normalmente é tabelar, que é como se você fosse desenhar o gráfico, certo? Eu vou ensinar esse nesse vídeo, apesar que eu nunca acho que ele é o super mais indicado todas as vezes, tá? Tem outros métodos, tem métodos bem melhores, mas isso aqui é para quem não sabe nada, tá? Quando eu vou calcular o limite lateral, nós vamos pensar no seguinte: eu vou dar valores para x e vou ver quanto que dá esse resultado em y. Então, vamos começar com 2,01. E aí, obviamente, a gente vai fazer isso no calculador, tá? Se você tem uma dessa ou qualquer uma, toma sempre cuidado com parênteses. Então, 2 vezes 2,01 ao cubo mais 16, fecha. Isso tudo tá sendo dividido por 2,01 ao quadrado menos 4, e o resultado é 804. 0,2. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuindo isso para ficar mais próximo possível de 2. Então, a gente vai acrescentando um zerinho aqui. E aí, tem um truque na calculadora que ajuda, mas eu não vou ensinar agora, não. Apesar que ficaria mais fácil, mas às vezes se sua calculadora for diferente, tem algumas calculadoras que têm pequenas divergências em relação a essa função. Então, não vamos complicar, né, gente? Aí, ó, 8.004,002. Olha que legal, tem umas funções que vai dando uns resultados muito da hora, sabe? E aí, opa. E aí, agora o próximo número. O certo, gente, é fazer isso exaustivamente, tá? Porque quanto mais você fizer, eu vou parar por aqui, porque já deu pra perceber o que tá acontecendo. Eu tô aumentando zero aqui e aqui, tá? Isso aqui, quando eu tô olhando o limite pra direita, ele tá indo ao infinito. Tá aumentando infinitamente, quanto mais eu diminuir, maior esse número vai ficar e tá indo pro infinito positivo. Então, agora a gente vai olhar o limite. Eu tô olhando o livro da direita, vou olhar o da esquerda. O da esquerda é os números mais próximos de 2 pro lado esquerdo. E aí, eu vou começar com 1,99, tá? E aí, quanto menor for o número, tipo, menor, não, minto, quanto mais próximo for o número do 2, melhor. Oxi. Às vezes a gente faz umas cagadas sem ver, sabe? Menos 796,02. Agora, 1,999. Estão percebendo que tá pro lado negativo e que tava pro lado positivo. E isso já tá indicando que assim, né? Então, vamos lá. O próximo é menos
27.996,002. Vocês estão percebendo que tá aumentando 9, 2 e 0, né? Adoro essas cositas na matemática. O legal, gente, seria que se desse para construir o gráfico. Tem outros métodos que são bastante interessantes. Dá para fazer menos 79.996,0002. Tá vendo que tá indo pro infinito também, mas pro infinito negativo? Isso quer dizer que isso aqui é um ponto de inflexão no oxi. Nossa senhora, se alguém me ver falando isso é um ponto de assíntota, gente. Desculpa. Em que o gráfico, ele vem e vai pro infinito negativo. E aí aqui é como se tivesse uma assíntota vertical. E nesse mesmo ponto, ele faz isso. Então, não existe limite nesse ponto, porque o limite da direita e da esquerda, eles se divergem. Muito legal, né? Adoro. Então, a gente tem uma assíntota, é uma reta onde a minha função não passa e ela não é contínua nesse ponto. Não é contínua no ponto. Tá? Isso é muito importante. O outro limite que nós vamos fazer é limite de 2 menos raiz de x, sobre 2 vezes x menos x ao quadrado, de x tendendo a 4. Então, vamos, primeira coisa, substituir no ponto, para ver se, né, existe no ponto. Primeiríssima coisa. Então, 2 menos 2 é 0. E aqui vai ficar 8 menos 16. Eu copiei isso certo? Não, eu não copiei certo, gente. Ô, visão, aqui é um 4. Se fosse isso, gente, o limite dava 0, porque 0 dividido por qualquer coisa é 0, né? A gente poderia só conferir se existiriam limites laterais. Mas não faz sentido, né? 4 vezes 4 é 16. E aí vai dar 0 sobre 0, que pelo amor de Deus, eu nunca ponha isso como resultado, quero morrer. Isso quer dizer que a equação de cima e a de baixo, elas possuem uma raiz em comum, que no caso é a raiz 4. Para resolver isso, primeiro eu vou tirar essa raiz. Por que eu vou tirar essa raiz? Deixa eu ver se é a maneira mais... É a maneira mais prática. Vamos tirar a raiz. Normalmente, quando a gente tem um exercício que tem raiz e dá 0 sobre 0, a primeira coisa é tirar a raiz. Como que eu tiro a raiz? Aonde ela está? Ela está em cima. Eu vou trocar esse sinal e vou multiplicar em cima e embaixo, porque tudo que eu faço em cima numa fração eu tenho que fazer embaixo. E quando eu faço isso, eu vou ter um produto notável, que vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E embaixo eu vou só copiar. Então, em cima vai ficar 4 menos, corto, x sobre 4x menos x ao quadrado, 2 mais raiz de x. Olha que interessante. Eu posso colocar esse x em evidência. E quando eu faço isto, aqui, ó, resto azul. Quando eu ponho x em evidência, sobra 4 menos x no parênteses, que é justamente o que é em comum, né? A raiz que é em comum. E aí eu posso cortar. Sobrou quem? 1 sobre x. E isso vai ser equivalente a isso daqui. Agora eu posso finalmente substituir o meu x por 4 e achar o valor do meu limite substituindo direto no ponto. Adoro quando o exercício é bonitinho assim. 2 mais 2 é 4. Vai ficar 1 sobre 16. E o último,
e não menos importante, é o limite do y tendendo ao infinito. Aí muda a letra, o pessoal quer morrer, né? Nossa, não é mais o x, gente. Qualquer coisa substitui por x, tá? Só mudou a letra. Bom, quando a gente tem limites tendendo ao infinito, eu preciso observar duas coisas. Primeiro, as duas funções aqui, elas são polinômios. Então, eu posso fazer o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar na minha equação. E lembra que eu falei que tudo que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo? Eu vou dividir em cima e embaixo por y ao quadrado. Quando eu faço isso, eu vou ter isso, ó. O fato de ser um polinômio significa que tanto a equação de cima quanto a de baixo, elas são... Ai, gente, fugiu o nome. Oxi! Como que foge o nome assim? Quando a gente tem uma equação... Gente, fugiu o nome, mil perdões. Mas quando você tem um gráfico de uma equação, se você desenha ele e ele não tem partes faltando, vamos assim dizer, os limites laterais existem, são iguais ao limite substituindo no ponto. Juro que eu esqueci o nome, gente. Se você sabe, vai falando aí. Às vezes você manda... Quando isso acontece, eu tenho uma propriedade que eu falo que eu posso olhar os limites de forma isolada. Então, o que isso quer dizer de forma isolada? Eu vou ter 2 sobre y ao quadrado como uma equação, o 4 como outra, e eu vou poder somar ou dividir esses limites únicos, e eu também vou poder dividir, porque o fato de ser polinômio e o fato disso acontecer, né, eu desenhar a equação sem tirar o lápis do papel, que fugiu o nome, eu não creio que fugiu o nome, aqui vai ficar 4 sobre y. Olha que interessante. A minha equação de cima, isso aqui, quando o y vai para o infinito, isso aqui tende a zero, certo? E isso aqui também tende a zero. O fato de isso acontecer significa que sobrou menos 4 sobre 4. O que significa que isso dá menos 1 e o meu limite é menos 1. Ah, lembrei. Contínua. A equação é contínua. Nossa, gente, mil desculpas. Como a de cima é uma equação contínua e de baixo também, a gente pode fazer, né? A gente pode utilizar essas propriedades. E são propriedades bastante interessantes, tá? Depois dá uma olhadinha em todas as propriedades de limite para você poder utilizar.